E o Mais Saúde está de volta e você que chegou agora, o tema de hoje é a Rede de Atenção Psicossocial, uma nova perspectiva, né, para a saúde mental. A gente está em ótima companhia, estou aqui do lado da psicanalista, né, doutora Maria Angélica de Castro. Obrigada pela ótima companhia. Ótima companhia, com certeza, muito simpática e tirando, esclarecendo todas as nossas dúvidas aqui. No último bloco, né, a gente estava falando do que é o transtorno mental, da diferença, né, no bloco anterior a gente estava falando do que é o transtorno, né, e o que é doença, a diferença entre doença mental e transtorno. E as pessoas de casa estão fazendo várias perguntas. Mas antes de entrar nessa questão do que seria, né, a reforma psiquiátrica e o próprio CAPS, eu gostaria de saber, Maria Angélica, o que é a depressão? A depressão e a ansiedade podem evoluir para o quadro? Você já falou que a depressão pode se enquadrar num quadro, né, de transtorno. A depressão e a ansiedade já constam do Código Internacional de Doenças. Já são consideradas doenças que nós temos chamado CID-10, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Já estão incluídas como doenças, né? Então, não é que pode, né? Agora, chega a doença quando a pessoa não procurou o tratamento adequado, né? Então, assim, diante de um mal-estar, a gente tem que saber que a gente não dá conta dele sozinho. Nenhum de nós dá conta de nada sozinho, por isso que nós precisamos do outro, né? Isso que é bonito na vida, a gente sempre precisa do outro, né? E é justamente esse outro que nos causa bem-estar ou mal-estar, isso também é muito interessante. Então, temos que procurar um tratamento, né? Não adianta tentar negar, né? Não adianta tentar esconder, porque aparece na cara, tudo que a gente esconde. Você já viu quando você esconde alguma coisa assim, sai pelos dedos? Então, assim, não adianta, começa a ter uns sintomas de estranheza, de tal, mas eu vou ficar só dentro de casa e ninguém vai ver. Mas vê, tudo vê. Até o Edmilson do Senhor dos Montes, eu já agradeço, Edmilson, a sua participação aqui no nosso programa. E ele queria saber se a ansiedade tem cura, né? Eu já agradeço, ele parabenizou você, viu, Maria Angélica, me parabenizou. Muito obrigada, um abração para você aí, Edmilson. E ele quer saber se a ansiedade pode então ter cura, pode ter tratamento. Bom, é um conceito que a gente tem que discutir muito, né? Esse conceito de cura. O que é cura? Não é? O que é cura? Dentro dos padrões ideais, né? Se for dentro dos padrões ideais de perfeição, a gente tem que deixar lá no padrão ideal de perfeição, né? O que é cura? Vamos pensar em doenças orgânicas, né? Qual doença orgânica que tem cura, né? Diabetes não tem cura, a hipertensão não tem cura. Então, em termos de doença mental, o que é cura, né? Às vezes a expectativa, então às vezes a vida da pessoa é marcada antes e depois do transtorno. Então, às vezes a expectativa, às vezes da família não tem cura, não, perdeu, né, perdeu a razão, perdeu o controle. Não, a pessoa vai tratar, né, e vai ser inserida, vai voltar, se ela tratar da maneira que tem que ser tratada, né, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, né? Convivência, né? Tem os espaços nossos de convivências, né? Os programas de inserção mesmo, né? na comunidade, vai poder exercer igual qualquer um de nós, vai depender da aptidão e da competência. E não vai ser impedida por causa do transtorno, né? Então, assim, a pessoa pode ser qualquer profissão, né? Pode ser jornalista, pode ser médico, pode ser psicólogo, desde que tenha competência e a aptidão, né? E que tenha sido tratado, a pessoa não fica eternamente doente, não, né? Isso aí eu acho que é mais um preconceito, né? Desde que teve algum transtorno mental, está impedido para a vida. Não, né? Acho que talvez aí que ele vai ter vai ressignificar a vida de uma maneira, às vezes, até bem melhor do que era antes, né? Tem um filme muito interessante, fazendo propaganda para o filme aqui, a Hollywood tem que me dar os royalties depois. É o seguinte, tem um filme que é O Lado Bom da Vida, fala um pouco dessas questões, né? De retomar, de voltar, de ter gás para viver novamente, de uma forma sua própria, né? Da sua identidade. Acho bacana pro pessoal de casa, fica uma dica aí, desse filme aí. Eu tenho um dizer até no meu, quando eu formei, né? No meu convite de formatura, que eu não vou falar a época, né? Mas foi um dizer do Paulo Freire, que não existe vida
sem morte, nem morte sem vida, mas existe a morte em vida, que é a vida proibida de ser vivida. Às vezes a pessoa está num platô, numa certa normalidade, mas não está vivendo. Então, esse transtorno serve para dar essa chacoalhada e a pessoa retomar de outra forma. E eu acho né? interessante, sabe, Angélica, eu estava lendo, né, pra gente estar fazendo o programa, tá discutindo com você também, que hoje, né, pelo menos os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela estava falando isso, né, até uma psicanalista estava mostrando alguns dados também. Hoje, né, a gente tem 13% da população que tem transtorno mental e cada vez mais a discussão tem aumentado sobre o próprio transtorno, sobre os seus limites, o que hoje a ciência está podendo estudar, o que ainda está por ser observado. Então, realmente é um assunto ainda bem delicado, que ainda precisa de muito carinho mesmo, e de mais pesquisa, de mais... E tá muito aí em cima de um preconceito, né? Preconceito é uma questão... o Einstein já dizia, né? É mais fácil destruir o átomo do que destruir um preconceito. Por isso que eu achei muito bom ter a vizinha aqui, Campos de Minas, a nossa vizinha aqui do CAPS, porque nós temos que trabalhar muito junto para quebrar esse preconceito, né? O louco não está impossibilitado para a vida, né? O louco, falando louco porque é a terminologia que você trouxe, né? O nosso usuário, ou qualquer um de nós que já teve um transtorno mental, né? Nós não estamos impossibilitados para a vida. Os nossos usuários não estão impossibilitados para a vida. Claro. Eles não são perigosos, eles não são impossibilitados, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito junto, porque esse preconceito, e o preconceito, ele vem na ilusão de um conhecimento, que é o pior que tem, né? Do achismo, né? Ai, cuidado, cuidado, né? Não, são pessoas que tramitam pela vida, né? Inclusive, a gente faz passeios pela cidade. No terceiro bloco a gente falar dessa questão do CAPS. Espera que a gente vai ter que dar um intervalinho. E o pessoal aí de casa que ainda não participou, ainda dá tempo. 3372-3720 ou uma mensagem para o 9972-1640. A gente vai dar um intervalo e voltamos já.